Depois disto, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido libertadas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes Susana e muitas outras que o assistiam com as suas posses. Havia-se reunido, pois, uma grande multidão, de maneira que Jesus, havendo-se desembarcado junto ao lago, começou a dar-lhes ensinamentos. Viam-no vir e contavam-se de cidade em cidade tudo quanto ele fazia e tudo quanto andava ensinando. E havendo-se reunido, pois, uma grande multidão, ele começou a parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. E ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhe tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvam. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Em seguida, disse-lhes ainda esta parábola: ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. E sucedeu que, havendo-se espalhado o conhecimento de Jesus por toda a par de cidades, ele foi acorrentado, e a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. E avisado foi o Senhor: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Jesus então, respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Depois disto, Jesus subiu com os seus discípulos a uma barca e disse: passemos à outra margem do lago. E eles partiram, e Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago, e a barca enchia-se de água, e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se então dele e o despertaram, dizendo: mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem, e se acalmaram, e logo veio a bonança. E Jesus, havendo acalmado a tempestade, perguntou-lhes: onde está a vossa fé? E eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 40. 26. Navegaram para a região dos Gerasenos, que está defronte da Galileia. 27. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. 28. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem,
pois há muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. 30. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. 31. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. 33. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. 34. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. 35. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios e tomados de medo. 36. Ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. 37. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. 38. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele, mas Jesus despediu-o dizendo: 39. Volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. 40. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. Então um homem chamado Jairo, que era líder de uma sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe que fosse à sua casa. 43. Porque a sua filha, a sua única filha, que tinha quase 12 anos, estava à morte. E tomando Jesus, a multidão o comprimia. 44. Estava ali também uma mulher que padecia de hemorragia há 12 anos e já havia gastado tudo o que tinha em médicos para que a curassem, e nenhum conseguiu curar. 45. Chegando por detrás de Jesus, tocou na borda do seu manto, e imediatamente a hemorragia se cedeu. 46. Então, Jesus, havendo-o sentido, perguntou: quem tocou em mim? E todos negando, Pedro disse: e mestre, a multidão te comprime e te esmaga? 47. Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque eu sou sensível que poder saiu de mim? 48. Então, a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés e diante de todo o povo, disse-lhe por que o havia tocado e como fora curada instantaneamente. 49. Havendo-o Jesus dito: filha, a tua fé te curou, vai em paz. 50. Enquanto Jesus ainda falava, veio alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, dizendo: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre, a ti e os teus discípulos. 51. Jesus, porém, ouvindo, disse a Jairo: não temas, apenas crê, e ela será curada. 52. Havendo chegado à casa de Jairo, não deixou que ninguém entre com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. 53. Enquanto isso, todo o povo estava lamente e chorava por ela. 54. Então Jesus disse: não chore, não está morta, mas dorme. 55. Todos começaram a rir dele, porque sabiam que ela estava morta. 56. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levanta-te. 57. Imediatamente o espírito dela voltou e ela se levantou, e dando-lhe Jesus ordem, disse: dai-lhe de comer. 58. Havendo os pais ficado maravilhados, Jesus ordenou que ninguém soubesse, tampouco que a menina tivesse acontecido. 59. Partindo Jesus daí, chamou a si Pedro, João e Tiago. 60. E com ele subiu a uma montanha, e aí se lhe apareceu, e estava transfigurado.